Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nosso grande Mestre, nosso único e maravilhoso Deus. Te engrandecemos, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor mais uma vez fale conosco. Pedimos que o Senhor nos guie na Tua Santa Palavra, que o Senhor nos guie neste culto ao Senhor. Estamos aqui para engrandecer e glorificar o Senhor. Estamos aqui para dizer como o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Nós não merecemos nada da sua bondade, mas o Senhor nos ajuda todos os dias, em todos os instantes das nossas vidas. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor quer que cada um de nós cresçamos como pessoas, como cristãos, como homens e mulheres de Deus. E nós te agradecemos, Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Louvado seja o Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo pode, o Senhor que tudo conhece. Não há nada que fique oculto aos teus santos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos coisas que a gente quer entender, mas não consegue. Tem coisas que a gente quer aceitar, mas não consegue. Tem coisas que nós queremos consertar, mas também não conseguimos. Então nós pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, fala conosco, abre o nosso entendimento nesta tarde. Nós escolhemos este tempo para nos colocarmos nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. Não dá, Senhor, para viver sem depender do Senhor. Fala conosco então. Nos dê a graça da Tua santa presença nas nossas vidas. Ajuda-nos a nos corrigirmos, porque se nós nos julgarmos, nós não seremos julgados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, então. Este é o nosso pedido, esta é a nossa oração com ações de graças no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, esta programação, eu falo sempre, que a gente alerta, prepara o arrebatamento da igreja. E é verdade. A gente faz isso pregando o Evangelho, levando para as pessoas o Evangelho puro, santo, cristalino e verdadeiro. E eu quero, meu irmão, minha irmã, falar exatamente isso para você. Falar sobre o sinal dos tempos, ou os sinais dos tempos. O arrebatamento é um evento, aí pode acontecer, meu irmão, minha irmã, a qualquer momento. Não falta mais nada. Tudo que tinha que acontecer para a igreja ser arrebatada, para os cristãos serem arrebatados, já aconteceu. Tudo, não falta absolutamente nada. Por causa disso que a gente afirma é uma
afirmativa que não falta nada. A qualquer instante a igreja pode ser levada embora. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente encontra fatos, acontecimentos que deveriam ocorrer para que uma futura geração pudesse falar como nós estamos falando agora. Olha, não falta mais nada. Então eu vou falar coisas, né, que já aconteceram, coisas que estão acontecendo. Por exemplo, até 1948, o Estado de Israel não era reconhecido, não existia. E aquilo que diz lá em Lucas, capítulo 21, versículo 29, 30, 31, é uma profecia exatamente sobre a formação do Estado de Israel. Até então não existia. Mas em 1948, o mundo, os governos reconheceram Israel como um país, como um Estado. E a figueira, lá de Lucas 21, 29 para frente, a figueira representa exatamente o Estado de Israel brotando. O que é uma árvore brotar? É ela criar folhas. E no século passado, no século XX, os judeus tiveram pela primeira vez na sua história a condição de ter um país, a condição de existirem como Estado. E por isso, esse é um dos motivos que a Bíblia diz que quando isso acontecesse, leia lá Lucas, capítulo 21, versículos do 29 para frente. Você vai ver que vai dizer que o reino de Deus está próximo. O segundo fato que nos leva a dizer que o arrebatamento da igreja está muito próximo, ou não falta nada para ele acontecer, é o surgimento de muitas nações. É o que está dizendo em Lucas 21, 29. O Senhor Jesus, quando andou pela terra como homem, ele profetizou, quer dizer, ele nos avisou antecipadamente que não apenas a figueira, que é Israel, iria brotar, mas muitas outras árvores iriam brotar também. E você vê aqui no século XXI, final do século XX para o século XXI, quantos e quantos novos países surgiram, né? Às vezes a gente está vendo o noticiário na televisão e fala o nome de um país que a gente nunca tinha ouvido falar. É um país que surgiu. Então muitos países surgiram, muitas nações se postaram como, né, Estado, com governo. Nós estamos vivendo, ou o mundo viveu, esse boom de um nacionalismo, um novo nacionalismo, com muitas nações surgindo. Isso também mostra que o arrebatamento está muito próximo. Eu falei agora há pouco que a formação do Estado de Israel, em 1948,
depois da Segunda Grande Guerra Mundial, era um dos eventos que colocava o arrebatamento como o próximo acontecimento que o mundo iria tremer, que o mundo iria... Era o próximo acontecimento que iria sacudir o mundo, né? E com relação ainda à criação do Estado de Israel, com a instituição de Israel como país, com uma área demarcada, muitos judeus que viviam espalhados pelo mundo começaram a retornar à sua terra. Isso faz parte da Bíblia, esse retorno, né? Tivemos a diáspora, que era a saída dos judeus da sua comunidade, e hoje nós temos a volta, né? Diz que nunca, em época nenhuma, tantos judeus do mundo retornam para as terras de Israel. E Ezequiel, lá atrás, profetizou isso. Ezequiel 36, versículos 24 e 25. Ezequiel profetizou que Israel seria lavado de seus pecados só após o seu regresso. Quer dizer, nós estamos falando aqui do regresso, né? Hoje, grande parte da nação de Israel é agnóstica. Grande parte dos judeus são. E uma outra grande parte, né, são os ortodoxos. Outra coisa que nos deixa assim muito à vontade para falar do retorno do nosso Senhor Jesus nos ares para buscar o seu povo é aquilo que está lá em Apocalipse 17, versículo 18, que é este movimento ecumênico. A maioria não sabe o que quer dizer ecumenismo, né? A maioria, algumas pessoas até podem dizer, olha, como tudo, o ecumenismo tem coisas boas e tem coisas ruins. Então quer dizer para você que tudo no ecumenismo é ruim, porque a proposta do ecumenismo é unir todas as religiões. Isso é ecumenismo, todas as religiões juntas, e tudo aquilo que é doutrina, que vá de encontro à maioria, esquece, joga fora, deixa de ser ensinamento. Isso é ecumenismo. E esse movimento ecumênico, na verdade, que campeia por todos os lados, né? Toda hora a gente vê aí fotos, vídeos de árabes misturados com católicos, apostólicos romanos, juntos com o pessoal ortodoxo, junto com o pessoal do budismo, enfim, é a junção de todas as religiões e retirando tudo aquilo que é ponto de atrito. Na verdade, o ecumenismo vai criar uma grande Babilônia. E esta grande Babilônia é exatamente o sistema religioso, político, econômico, comercial formado por corpos religiosos apóstatas, quer dizer,
vai existir muito cristão que abandonou a verdade ali no ecumenismo. Vai ser uma miscelânea, né? Uma amálgama. O que é isso, amálgama? É uma mistura de todas as religiões. Ah, não, mas a grande maioria não concorda que Jesus ressuscitou. Ah, então a gente tira isso, esquece. O ecumenismo faz exatamente isso. Não, a grande maioria não concorda que homem não pode se casar com homem. Então a gente tira isso. É uma mistura. E vai misturando tudo e vai jogando para o lixo aqueles ensinamentos que são pontos de atrito. E nós vamos encontrar com certeza neste movimento ecumênico que está sendo formado para que o anticristo venha e assuma o seu papel de líder mundial, nós vamos encontrar cristãos que abandonaram a verdadeira fé. Né? Por quê? Porque o cristianismo não é bem a palavra, a cristandade está se tornando cada vez mais frágil, está abandonando cada vez mais as verdades bíblicas, mas o apóstolo Paulo já alertou isso, que isso iria acontecer lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e este ecumenismo é o início daquilo que a Bíblia chama de uma super igreja mundial, que será comandada pelo anticristo. Entendeu? Então esse movimento ecumênico, né, tem muitas frases bonitas, né? Você pega o hinduísmo, por exemplo, tem umas frases interessantes, bonitas. Você pega o budismo também. Enfim, todas as religiões têm as suas frases bonitas, as frases de efeito. Mas não são verdade absoluta. Porque sempre vai depender do homem. Observe isso. Enquanto que o cristianismo faz com que o homem sempre venha a depender de Deus. Você vê, no mundo, isso que eu estou trazendo é fato estatístico, né? Cresce o número de espíritas. O espiritismo, de uma maneira geral, vem crescendo no mundo. Vai conquistando áreas vastas do planeta, onde não era aceito, o espiritismo está sendo aceito. Isso faz parte do ecumenismo. Mas o apóstolo Paulo também já havia nos alertado sobre isso, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Então, estas coisas todas vão nos mostrando, vão nos dando indícios de que o arrebatamento está aí. Né? Eu vejo sempre a televisão anunciando, né? Ano da Copa, não sei o quê. Será que nós vamos ver esta Copa? Não sei, nós podemos ser arrebatados e isso para nós não terá mais um mínimo interesse. Será que ela vai existir? Não estou dizendo que não vá, que o arrebatamento será antes, não. Eu estou só colocando para você que o homem faz planos, né, como a própria Bíblia diz, mas a realização desses planos depende de Deus, não depende do homem. Um outro fato, a gente não está trazendo hipóteses aqui, suposições, não, fatos. Um outro fato que mostra que o arrebatamento está extremamente próximo é o nível de moralidade que vai caindo. As pessoas hoje não têm moral, né? Uma
pessoa ficar nua. Hoje um amigo, um conhecido desde 1985, 86, há muitos anos nós nos conhecemos. O filho dele é pastor, mas ele não se decidiu ainda por Jesus definitivamente. Ele me mandou uma foto, e ele sempre manda, de um sujeito, de um homem na praia, uma posição, né? Na praia, com gente. A moralidade acabou. O nível de moralidade hoje, eu não vou dizer que é zero, mas está muito próximo do zero. As pessoas não ligam mais, não se incomodam mais. E as fotos que caem nas redes sociais, enfim, é prova disso tudo que eu estou falando. Às vezes eu estou pela rua aí, né? Por favor, não me interpretem mal o que eu vou dizer aqui agora. Eu não estou justificando nada, né? Não estou justificando o injustificável. É claro, ninguém é a favor de que alguém estupre alguém, pegue alguém à força e faça sexo, maldade. Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de arrebatamento, estou falando da queda da moralidade. Né? Está cheio de gente doida aí pela rua. Gente drogada, gente bêbada. Quantas vezes você está andando, você que está aí me ouvindo, você que está me vendo pelo Facebook, quantas vezes passa um carro perto de você e você sente aquele cheiro de maconha? Né? Tem gente circulando de carro aí o dia inteiro, fumando, quer dizer, a pessoa está fora de si. E o que eu quero dizer? O nível de moralidade está tão baixo que as mulheres, com as suas roupas, se entregam aos homens. Às vezes eu vejo meninas, mocinhas, né, estão com umas roupas assim, dizendo, olha, venha, me cata. É o nível de... Não estou justificando o estupro, não. Sou radicalmente contra. Estuprador, para mim, devia ser castrado. Mas o nível de moralidade. As pessoas perderam o pudor, perderam a vergonha. E Paulo já falava isso para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Isto é mais uma prova da iminência do arrebatamento, da iminência, ou melhor, do arrebatamento. Né? A violência desenfreada. Quem é que hoje não tem medo da violência? A desobediência. Ó, você está aí me ouvindo, vai. Você pode até não concordar com um monte de coisa que eu falo aqui. Ninguém é obrigado a concordar, claro. Mas quem hoje não tem problema com filhos desobedientes? Quem não tem? Quem não tem? Os filhos estão completamente desobedientes, as pessoas, de uma maneira geral, são desobedientes, não obedecem sinal, não obedecem leis, regras, não obedecem nada. Violência e desobediência civil é mais uma mostra de que o arrebatamento está próximo. É só você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque o espírito, né, mas essa coisa da rebeldia aumenta nos lares, na vida nacional. Gente, nós estamos vendo aí esse nosso país aqui. Nas igrejas, não estou falando, quando eu digo igrejas, estou dizendo igrejas, denominações sérias, né?
mas o nível de rebeldia é muito alto. Mas isso tudo faz parte da Bíblia, isso tudo o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, alertava, olha, isto mostra para cada um de nós como o arrebatamento está perto. Eu hoje de manhã estava falando da verdadeira adoração. É um assunto que as pessoas não gostam, mas por que eu estava falando? Exatamente para abordar isso que eu estou abordando agora à tarde. Por quê? Porque hoje se pratica nas denominações, nas igrejas, uma forma de santidade, mas na verdade negam o poder desta santidade. Hoje as pessoas fazem culto para elas. O culto foi uma bênção para você e Deus gostou. O culto não pode ser uma bênção. Quem tem que gostar do culto é Deus, né? Mas enfim, o povo pratica uma santidade, mas nega o poder desta santidade. E Paulo, orientando Timóteo, o jovem Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, fala sobre isso. Fala exatamente sobre isso. Esse anticristianismo, gente, aí na Bolívia, né, o governo perdeu completamente o juízo, né? Mas eu recebia aquelas irmãs com aqueles áudios longos que não acabam mais, um cansaço de ler aquilo, de ouvir aquilo. Eu começo a ouvir, né, eu paro. Por quê? Porque eu logo me lembro, 2 Tessalonicenses, 1 João, capítulo 2, versículo 18, eu falo, por que fazer esse áudio? Né? Todo respeito à irmã que fez lá, mas é o espírito do anticristo já se manifestando. Nós não podemos, a Bíblia diz que a gente não pode ficar assustado, né? Em algumas passagens diz, olha, que alguns homens vão desmaiar. A gente não pode ser dos que vão desmaiar de medo. Nós temos que estar pronto, porque nós somos conhecedores da Bíblia. O sujeito lá impediu as igrejas, isso aí é o começo. O que representa a Bolívia no mundo? Não representa nada. Mas isso vai acontecer em países, né? Verdadeiras potências. Isso vai acontecer. Gente, a Bíblia está dizendo que vai ser, que aqueles que pregarem a Bíblia durante o período da tribulação vão ser mortos. Não sei por que as pessoas ficam tão, o Evo Morales expôs uma lei. As pessoas ficam estapafúrdias por algo que a Bíblia está dizendo que vai acontecer mesmo. Então a gente, quando vê isso, né, com todo respeito à irmã que fez um áudio longo, meu Deus, como cansa ouvir aquilo. A Bíblia já falou sobre isso, não adianta eu querer ir contra o que vai acontecer. Não adianta. Sabe, levantar clamor pelo povo da Bolívia, não adianta. A Bíblia diz que isto vai acontecer. Aconteceu na Bolívia, um dia desse pode acontecer aqui no Brasil, outro dia pode acontecer no México, sei lá, mas isso vai acontecer e vai se espalhar de tal forma pelo mundo depois do arrebatamento. Mas quem é o culpado disso? Não existe um culpado. Isso vai acontecer. Porque aumenta a cada dia o número das seitas que se dizem cristãs. Se dizem cristãs, enganam pessoas, né? A gente, qualquer um que entrar na internet aí vai ver esses lobos aí riquíssimos, donos de fortunas e fortunas. Pessoas que saíram do zero, mas não ganharam isso trabalhando, ganharam enganando o povo, se dizendo cristãos.
enganando o povo pela imitação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, eu vi falando aqui, gente. Então, quando eu vejo essas coisas da Bolívia, eu digo, olha, mais uma, é o começo de tudo. Cada dia, quem acompanha o noticiário internacional vai vendo aí que os países vão se alinhando, quer dizer, vão entrando na mesma linha, né, de tendências que nos encaminham para os últimos dias. Não é ficar espavorido, olha, porque não sei o quê, não adianta. É só você ler a Bíblia. Eu sempre falo para algumas pessoas que ficam batendo na minha Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se você abrir Daniel, olha lá no Velho Testamento, Daniel, vai falar das 70 semanas, né? Daniel capítulo 2, versículos do 32 ao 35, vai nos dar exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Todos os países, pode ver aí, vão todos entrando numa fila. E esta fila vai levando para o arrebatamento, a tribulação, a grande tribulação e a batalha do Armagedon, meu irmão, minha irmã. Tem gente que acha que Deus não vai interferir nas coisas deste mundo. Não, porque nós temos que salvar o planeta. Salvar o planeta do quê? Leia a Bíblia. Esse planeta será refeito pelo nosso Senhor. Leia a Bíblia. Ah, mas então eu posso sujar tudo? Não pode. Você veio aqui para sujar? Eu não. Eu vim aqui para viver. Então, é a maneira que se coloca salvar o planeta. Nós não vamos salvar nada. Nem a nós a gente salva. Quem nos salva é Jesus, quanto mais um planeta. Precisamos ler a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 3 ao 4. E a gente poderia acrescentar outras tantas coisas, irmãos e irmãs, que nos levam a crer que o arrebatamento pode acontecer hoje. Eu ouvi falando isso. Pode acontecer. Não tem uma data para ele acontecer. É a qualquer instante, a qualquer momento, Jesus pode vir chamar a igreja. Né? Essa fome que tem por aí é um país querendo derrubar o outro. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. As falhas dos governos, não só aqui no Brasil. O Brasil é sem vergonhice dos nossos homens públicos, né? Desonestidade, mas é no mundo todo. Os governos não conseguem manter a lei e a ordem. Daqui a pouco surge um terrorista aí e solta uma bomba ali e atropela não sei quantas pessoas. Os governos são incapazes. Quantas armas são criadas, armas moderníssimas, né? Nós vivemos num mundo de câmeras. Você anda, se olhar de lado assim, o sujeito sabe que você está olhando de lado, que você está sendo filmado o tempo todo. E de repente matam roubam um banco, assaltam não sei quem, colocam uma bomba não sei aonde. Por quê? Porque isso tudo faz parte daquilo que a Bíblia está prevendo para que surja um ditador mundial. E esse ditador mundial é exatamente o aparecimento do anticristo. O mundo vai se preparando para que o anticristo venha. Você vê, agora a gente tem acompanhado aí, né, um maluco lá da Coreia, né,
dizendo que ele tem um botão lá que destrói o mundo, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 4, diz assim: quem pode pelejar contra ela? Ela quem? A besta. A besta. Então, hoje é assim. As coisas estão nesse pé. Há 30 anos atrás, por exemplo, quem que poderia imaginar a internet? Olha, eu estou aqui falando com vocês, está me vendo. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, você estaria me vendo, né? Então, a internet, a televisão, isso tudo é para se cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, meu irmão, minha irmã. Porque a Bíblia diz que os acontecimentos serão vistos simultaneamente em todo o planeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. As pessoas não se dão conta que toda esta modernidade, para nós é modernidade, mas para Deus isso não é nada. E Deus está permitindo esta modernidade, esta facilidade da gente tanto pregar o Evangelho quanto fazer coisas erradas. É porque certas coisas serão vistas simultaneamente no mundo todo. Leia lá Apocalipse 1,7. Eu fico, quando eu vejo, olha, não sei quem proibiu de cristão, para mim isso é comum, normal. Você pensa que eu fico abatido? Eu fico cansado de ouvir esses áudios, essas pessoas falando. Me dá a impressão de que elas estão assim, olha, essa gente não lê Bíblia. E esses acontecimentos todos, na realidade, esses acontecimentos não preparam o arrebatamento. É isso que eu quero que você entenda. Tudo isso que eu falei, outras tantas coisas que eu não falei, né, o nosso tempo aqui não dá para isso, mas não é preparatório para o arrebatamento. Isso tudo é preparatório para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo reinar aqui na terra. É que a Bíblia diz que o reino milenar não acontecerá antes do arrebatamento. Então estou tratando do arrebatamento. Eu fatiei o assunto. Mas na verdade isso tudo prepara a grande batalha do Armagedon e o início de um período chamado milênio. Eu creio que tudo isso é verdade. Por causa disso, em crendo que tudo isso é verdade, eu não me abalo, não, irmão. Mas eu não me abalo. Me abalo com outras coisas, mas com isso não, porque é tão claro aqui, o arrebatamento será breve, muito breve. Eu não sei, claro, eu não sei, ninguém sabe, mas o que falta para o arrebatamento? A Bíblia diz que seja completo o número dos gentios. Né? Mas será que esse número será completado para o arrebatamento ou será completado antes da batalha do Armagedon? Porque muita gente vai se converter no período da tribulação. Né? Quando você vê a Bíblia falar dos 144 mil, ela está dizendo de 144 mil judeus que serão missionários pregando a Bíblia Sagrada. Então, se haverá missionários, haverão convertidos. Enfim, as pessoas estão se preparando para tudo. Para tudo. Se preparando para casar, se preparando para a festa de aniversário, se preparando para voltar às aulas, se preparando para voltar para o trabalho, se preparando para o carnaval, se preparando para as férias.
Isso tudo não está errado. Não estou falando especificamente do carnaval, mas estou citando coisas em que as pessoas se preparam. Não está errado se preparar. Não. Mas eu tenho convicção que nós temos que estar preparados mesmo. A gente tem que ir dormir preparado, acordar preparado, passar o dia preparado, todos os dias, para o arrebatamento. É para isso que nós temos que nos preparar. Jesus pode levar a sua igreja a qualquer momento. E se você faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é uma denominação, que não é uma igreja com placa, um prédio, não, é uma igreja que existe, uma igreja que segue Jesus, que vive o Evangelho, busca viver e tem Jesus como o cabeça. Se você faz parte dessa igreja, você será arrebatado a qualquer instante, assim como eu quero ser também e serei. Agora, se você está nessas igrejas faz de conta aí, não se preocupe. Não tenha preocupação. Continue aí se preparando para os eventos terrenos, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer dia. Você não vai mesmo. Mas isso, quem sabe, é você, não sou eu. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue ou fale ao teu coração. Amado Deus, querido Pai, que a gente venha, Senhor, a entender isso tudo que foi dito, que não falta mais nada, está tudo completo. Jesus pode voltar no minuto seguinte, como pode voltar daqui 1 milhão de anos, nós não sabemos. Mas tudo indica, eu diria assim, pelo andar da carruagem, está muito perto. Eu, na minha pequenez, na minha ignorância, não sei ainda o que falta para o arrebatamento. Para mim não falta mais nada. Só a vontade de Deus, que é boa, santa, agradável e soberana. Nos preparemos. Estejamos cada um de nós preparados todos os dias para sermos arrebatados. Senhor, nos ajude a lembrarmos disso todos os dias. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Salvador, Jesus. Amém.